da água aqui no Sagres em Tom Maior. Essa data tem como objetivo colocar em discussão assuntos importantes relacionados a esse recurso natural. E durante toda a semana está acontecendo a Semana da Água. O evento tem o objetivo de orientar sobre o uso racional da água e a programação vai até o dia 27 de março e conta com exibição de filmes, oficinas, fóruns, mesas redondas e apresentações culturais. E é sobre esse evento e também sobre o uso racional da água que nós vamos conversar agora ao vivo com o professor da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e especialista em gestão e planejamento ambiental, Emiliano Godoy. Ótima tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Sagres em Tom Maior. Eu quem agradeço o espaço e a gentileza do convite. Fico muito honrado de estar aqui com vocês. Nós também, professor. E olha, antes de falar sobre o evento propriamente dito, vamos esclarecer uma questão aqui que é muito importante e talvez muita gente ainda acredita que não seja bem assim, porque a água é um recurso finito, ela pode acabar. Muita gente não sabe disso. Isso é verdade, professor? Bom, essa pergunta é muito boa. A gente, em especial no nosso país, né, do Brasil, a gente tem uma fartura muito grande de recursos hídricos e dá essa falsa impressão de que a água é algo que é infinito. Na verdade, a quantidade de água é a mesma no planeta e sempre vai ser a mesma quantidade de água. O que muda efetivamente é a qualidade dessa água e a disponibilidade dela. Muitas vezes, quando a gente trabalha no termos de ciclo hidrológico, essa água ela deixa de estar disponível em algumas regiões e passa a estar em excesso em outras regiões. Então, todos nós temos exemplos aí ao longo das nossas vidas, qualquer telespectador ou ouvinte tem esse exemplo, de rios que literalmente secaram, que a vazão dessas águas está cada vez menor. Isso, nesse local, pontualmente falando, a quantidade de água efetivamente diminui. Em termos planetários, ela se mantém a mesma, mas em termos locais e pontuais, ela diminui bastante. E a gente tem visto isso cada vez mais em nosso estado, o estado de Goiás, que é considerado o berço das águas, que infelizmente cada vez mais tem uma maior restrição em relação a esse recurso. Pois é, professor. No início desse ano de 2022, a gente trazia a informação de que os reservatórios estavam cheios, né? Aí chegaram a ter 98% da capacidade no início desse ano. Isso muito por conta das chuvas, né? As chuvas também bastante irregulares. E isso trouxe aí uma certa animação. Será que 2022 vai ser diferente? Vai ser um ano em que a gente pode não sofrer com falta d'água? Bem, a entrevista que nós tivemos hoje com a superintendente da Saneago foi já trazendo o outro lado da moeda, né, professor? De que 2022 terá uma estiagem, poderá ter uma estiagem maior do que a que aconteceu em 2021. A perspectiva, então, pode não ser tão animadora, né, para esse ano. A estiagem é uma preocupação já agora no mês de março. Sim, e isso é muito importante dizer, porque cada vez mais vai ser rotineiro essa restrição na disponibilidade hídrica. Mesmo a gente tem um processo intenso de chuvas na época de verão, a gente tem um processo de evaporação de água também muito grande. E isso, a perda de água é muito significativa nos reservatórios e também na distribuição de água. Além disso, temos o hábito também muito comum na nossa comunidade do próprio desperdício de água em todos os setores, tanto no setor agrícola, como no setor industrial, como também no uso doméstico. Então, o que esse dia de hoje tão importante nos lembra é a necessidade de um processo de conscientização cada vez mais ferrenho e fortalecido do uso racional da água. O dia 22 não pode ser um dia único, não pode ser uma data que passe, porque o principal recurso que mantém a vida no planeta Terra é esse recurso água. E a gente não pode trabalhar com esse recurso de maneira irresponsável. Esse ano, muito provavelmente,
teremos novamente o rodízio de águas no estado de Goiás, coisa que a gente vê desde o ano de 1997. Ou seja, há 25 anos atrás, a gente já tinha rodízio de águas em Goiás, de abastecimento público. E isso se mantém todo ano com mais intensidade. Então, é um tópico que tem que realmente entrar na pauta do dia a dia da sociedade e, em especial, da comunidade, da política pública. Efetivamente, tratar isso como algo realmente prioritário. Pois é, a gente não pode se dar ao luxo, né, de discutir, de debater a importância da água só no Dia Mundial da Água. Aqui em Goiás, especificamente, professor, como é que está a situação das reservas nesse momento? Dá para dizer que a gente está com uma situação mais tranquila ou essa previsão de que a estiagem vai ser maior já dá sinais de que esse momento já está crítico aqui para a gente? A representante da Saneago já antecipou essa questão de maneira bem evidente, né, de que há um risco de abastecimento público sempre nas regiões metropolitanas, em especial Goiânia, a região metropolitana de Goiânia e Anápolis. Isso já dá um indicativo preocupante. Agora, independente disso, a gente tem que lembrar que a água, ela foi defendida numa Carta de Direitos de Uso no dia 22 de março de 1992 pela ONU. Ou seja, já indicando, essa data foi criada em 1992, essa data comemorativa de 22 de março, justamente para, desde então, se lembrar que esse recurso, se não tiver uma boa gestão, não vai ser suficiente para atender a demanda não só de abastecimento público, prioritariamente, como também dos processos produtivos, tanto industrial quanto da agricultura, do agronegócio como um todo. Então, efetivamente, é um recurso que a gente tem que olhar com muito cuidado, tanto na zona rural quanto urbana. Chama atenção aí também para a questão de planos diretores. Os planos diretores das cidades têm que olhar para a questão das nascentes e áreas de preservação permanente. A ocupação de nascentes e áreas de preservação permanente afetam diretamente a qualidade e a quantidade de água disponível para abastecimento público. Então, uma responsabilidade dos vereadores também é muito grande quando eles se debruçam sobre um plano diretor e aprovam documentos que permitem o mau uso de áreas de preservação permanente, em especial as nascentes. Por isso é importante a participação da população nesses debates, né, professor? Sobre os reservatórios ainda, a gente pode afirmar que esses locais têm uma vida útil em relação à quantidade de água que eles podem armazenar? Bom, não dá para precisar vida útil disso, porque depende de gestão de bacia hidrográfica. Mas a que a gente já sofre, hoje não se preserva a água para geração futura, né? A gente trabalha com água para geração presente. Falta água atualmente. Alguns bairros da região metropolitana constantemente são palco de ausência de água nesses bairros. Então, a preocupação é muito grande e, naturalmente, cada vez mais a gente vai ter que ter um planejamento, o que já é previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, pensar bacias hidrográficas, fazer com que a água efetivamente infiltre no solo para que possa manter a capacidade, a fluidez, a quantidade de água que saem das nascentes. Professor, e agora falando especificamente sobre o evento, sobre a Semana da Água, qual é o objetivo? Já que esse é um momento de bastante preocupação com esse recurso. Lógico que não deveria ser só hoje, deveria ser todos os dias. A semana, ela vem justamente para conscientizar a população sobre isso? Exato. A Semana da Água vem com esse propósito e aí, mais uma vez, agradeço esse espaço aqui cedido, porque possibilita com que a gente atinja cada vez mais um maior número de pessoas para realmente destacar a temática, essa temática de gestão da água, gestão dos recursos hídricos, e a Semana da Água vem para prestar conta do que vem sendo feito, de quais são as ações de gestão que se tem em termos de política pública, em especial no estado de Goiás,
em relação à gestão da água e como que a população pode efetivamente participar, trabalhar no sentido de melhorar o uso desse recurso tão importante para a gente. Então, temos uma programação muito diversificada, muito densa, sólida, com a participação de várias instituições, tanto de Estado quanto de empresas privadas e ONGs. São eventos que são coordenados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e estão sendo realizados no auditório Pedro Ludovico, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, lá na Praça Cívica de Goiânia. Os órgãos públicos, instituições públicas, né, e as entidades estão engajadas nessa causa, né, professor? Dá para informar dá para dizer, ou pelo menos analisar, se a população também está engajada nessa questão de proteção desse recurso natural? Olha, bom, só uma correção, o auditório onde está sendo realizado o evento é no Palácio Pedro Ludovico, no auditório Mauro Borges. Ok. Em relação ao engajamento da população, a gente ainda precisa avançar bastante, na minha opinião. Aí é uma opinião muito empírica e muito pessoal. Essa temática da água, normalmente ela surge só quando falta água. Então, a preocupação em relação à gestão da água pela população como um todo, normalmente ela surge na ausência desse recurso. Então, é muito bacana a gente poder discutir a questão da água no dia 22 de março, num momento em que a gente tem uma abundância de quantidade de água. Então, é nesse momento que a gente tem que fazer o planejamento adequado em relação a isso. Então, eu percebo, pelo menos a minha impressão, trabalhando há algum tempo na questão ambiental, é de que precisamos aumentar muito ainda, de forma muito intensa, o processo de educação ambiental para que a comunidade entenda efetivamente que a água é um recurso limitado e que a gente tem que valorizá-lo da maneira adequada, porque sem água, de fato, não existe vida no nosso planeta. E um espaço desse nos ajuda a atingir pessoas e aumentar esse processo de conscientização. Professor, então reforce, né, o convite para que a população possa participar da Semana da Água. Lembrando, hoje, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, é um tema que o Sistema Sagres de Comunicação vem discutindo desde sempre, hoje ainda com mais ênfase. Reforce o convite, professor. Muito obrigado. Olha só, então, nesse espaço cedido, fica aí mais uma vez o convite para toda a comunidade participar desse debate, dessas palestras que estão sendo realizadas no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica de Goiânia, das 14 horas às 18 horas, todos os dias. A entrada é gratuita e isso está aberto para estudantes, todos os interessados em relação a essa temática e que serão todos muito bem-vindos, porque é uma causa que interessa a todos. E quando a gente tem uma causa que interessa a todos, ela só é de sucesso, de fato, quando há um engajamento social muito grande. Então, fica aqui o convite para todos participarem e um depoimento de minha parte de que, se não formos o exemplo de gestão de um recurso finito e importante como a água, a gente acaba não produzindo bons frutos no futuro. Então, que a gente consiga, no nosso dia a dia também, exercer ações que conservem cada vez mais esse recurso que é a nossa água. Professor da UFG, especialista em gestão e planejamento ambiental, Emiliano Godoy. Professor, obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos, pela participação aqui conosco no Sistema Sagres de Comunicação. Eu que agradeço a todos vocês, aos